Já tá aí, a Roberta. Vamos esperar uns minutinhos pro Instagram convidar as pessoas e a gente já começa. Espero que vocês estejam bem, né? Mais um dia aí, um TBT de quinta-feira real pra gente começar. Vou chamar a Roberta aqui, tá bom? Vamos lá. Tá esperando. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, Roberta. Boa tarde, tudo bom? Peraí que o meu vídeo deu uma travada aqui, que estranho. Você tá conseguindo... Tá funcionando? Tô vendo você. Você tá normal. Ai, eu tô paralisada no vídeo. Não, pra gente você tá se mexendo normal. Ah, que bom, que susto, porque pra mim tava paralisado aqui. Tá. Meninas, boa tarde, Roberta. Eu sou a Kelly, como eu me apresentei ontem. Eu sou do Plano de Menina, trabalho com a área de expansão e novos negócios. E a gente está aí numa sequência de lives, contando um pouco do trabalho do Plano de Menina e fazendo algumas formações. Então tem toda uma sequência, nós iniciamos falando de autoestima na terça-feira. Ontem a gente fez um teste bacana, que é o teste do espelho Quem é Você? Contando um pouco dessa coisa de se autoconhecer. E hoje a Roberta vem trazer para a gente uma experiência bem bacana de nos colocarmos em primeiro lugar, entender o que são relacionamentos tóxicos, né, e como se prevenir. A Roberta é nossa mentora, jornalista, assessora de imprensa, e ela vai contar para a gente tudo de bom que ela faz nessa vida. Roberta, a fala é toda sua, use-me. Quero aprender muito com você nesse dia. Obrigada a todos que estão participando. Como a Kelly comentou, eu sou jornalista, né? Meu nome é Roberta Sena. E eu acho que assim, não só na parte de jornalismo, acho que quando a gente fala de relações tóxicas, a gente não fala só de relacionamento amoroso, a gente não fala só de relacionamentos de trabalho, né? Acho que a gente tem esse olhar aí, não vem só do jornalismo, vem realmente dessa questão de ficar acompanhando coisas que, né, vida da gente mesmo, a vida dos nossos amigos, a vida das nossas famílias. Isso é muito importante, esse olhar investigativo, eu diria, até sobre o que vem acontecendo nos últimos anos, tanto com a gente quanto com quem está perto da gente também. E eu queria começar falando principalmente do que é o principal, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba se colocando em situações ou vivendo realmente situações porque a gente está, ou nós estamos um pouco vulneráveis, ou a gente está inseguro, né? Então são muitos pontos aí que acabam colocando a gente em situações que a gente nem percebe que a gente está vivendo ali uma relação abusiva ou tóxica, tá? Essa minha fala aqui não é só sobre relacionamento, acho que isso que é muito importante de deixar claro, não é só um relacionamento amoroso. A gente vive relações tóxicas em diversos momentos nas relações, isso em família, isso no trabalho, isso com amigos. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que destacar. Muita gente fala sobre relacionamentos tóxicos no relacionamento amoroso, mas a gente precisa também destacar isso em outros tipos de relacionamentos que a gente tem. Tá? Então, acho que o principal ponto é que a gente precisa sempre colocar em primeiro lugar. Né? Eu acho que a gente não é ser egoísta, né? A gente dizer não, a gente se posicionar, falar que alguma situação não está confortável, ou um comentário que você não gostou, você se posicionar e falar que aquele comentário não é legal, que você não concorda, não é você ser rude, não é você ser ruim, né? Não é ser egoísta. Acho que você se posicionar e se colocar em primeiro lugar já é o ponto principal que você tem que dar, né? Eu acho que é o primeiro passo para você começar a visualizar as relações ali, as situações que não estão realmente de acordo com o que você quer viver na tua vida, né? Travou? Oi? Oi, agora destravou. Roberta, só um comentário que eu esqueci de fazer. Além do nosso chat, do direct, né, do Instagram, se vocês tiverem alguma pergunta para a Roberta, algumas pessoas já enviaram, vocês podem enviar também pelo WhatsApp do Plano de Menina, quem é menina aluna. A gente tem o Facebook e o nosso site. E aí a gente já tem algumas perguntas que nós selecionamos, nós não divulgamos o nome, então vocês fiquem à vontade ou por aqui pelos comentários também, que eu estou acompanhando enquanto a Roberta está falando.
Tá bom, se você me avisa aí pra gente começar essa parte de perguntas, tá bom. Aí tá bom, eu vou te posicionando do horário. Fechado. Então, eu estava comentando sobre a Vivi, inclusive, a Viviane Duarte, que é a criadora do Plano de Menina. Na segunda-feira, que teve a nossa primeira live, né, que é ela que fez a apresentação, ela comentou a respeito da gente, desde pequeno, a gente ser criado, olha, seja boazinha, né, sempre diga sim, evita falar não, sempre esteja sorrindo, né. Então, a gente, desde muito pequena, nós temos esses indícios, né, para que a gente sempre haja de acordo com as outras pessoas, né? Então, assim, acho que a grande questão hoje é a gente entender que você dizer não é você ser uma pessoa ruim, você se colocar em primeiro lugar não é ser uma pessoa egoísta, né? Eu acho que um grande ponto que é quando você está bem consigo mesma, você transmite isso para o próximo, né? E aquelas pessoas que gostam de você, elas vão perceber que a sua energia tá bem ou que ela tá ruim, né? Então, quando uma pessoa vira para você e fica, sorria, não sei o que, sendo que você não está sentindo bem para aquilo, ela não tá percebendo que você não tá legal, né? Que no momento dela perguntar o que tá acontecendo, né? Abrir esse diálogo para que você possa sentir melhor. A gente não sabe o que tá acontecendo com o outro, né? A gente sempre sabe o que tá acontecendo com a gente. A gente tem que ter essa empatia, né, com o próximo. Então, se colocar em primeiro lugar, esse é o ponto inicial, né? Se colocar em primeiro lugar não é errado, né? A gente se colocar, se posicionar, se respeitar, ter esse cuidado com a gente mesmo, né? Um ponto parece até clichê, mas se a gente não se ama, se a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente não vai estar aberto realmente para receber relações saudáveis, né? A gente vai estar num caminho de insegurança, num caminho de dúvida, que infelizmente abre esse espaço para a gente ficar confuso, né? Será que eu tô errada? Será que eu sou doida, né? Que muitas vezes a gente escuta. E não. Também não é egoísta, né? Não chega. A gente é criado achando que quando a gente se põe em primeiro é ser egoísta, né? E eu acho que o amor, o primeiro lugar não é ser egoísta, é você pensar em você numa forma de se cuidar também e de evoluir, né? Exatamente, acho que a questão não é, eu vou dizer, e também é claro, né, a gente fala com as pessoas com educação, você não quer, por exemplo, uma amiga sua te chamou para sair, mas você não está assistindo que aquilo é para você ir naquele dia, você está cansada, você tem que respeitar os limites, né, eu não quero fazer, não estou com vontade, não tem por que eu ir e fazer contra a minha vontade, só para agradar uma amiga, mas se você não for, eu vou parar de falar com você, ou se você falar com fulano, eu não quero mais sua amizade. E não é assim, né? A gente tem que fazer o que a gente tem vontade, se respeitando, né? Isso é muito importante, né? Muita gente fala, quando muitas meninas comentam assim, nossa, porque a fulana tá muito mexida, porque ela tá fazendo um curso assim, assado, ela tá agora de nariz empinada, não quer mais sair com a gente. Mas às vezes não é isso, às vezes a pessoa tá tão focada ali na sua evolução, né? Se respeitando, que aí muitas outras pessoas veem isso como, ela é metida, ela não quer falar com a gente agora, ela não quer sair com a gente. Não é isso, né? Eu acho que é realmente você se respeitar, você se abraçar. Mais do que a gente ser um ombro amigo para os outros, a gente tem que ser um ombro amigo para a gente mesmo. Certo. E, Roberta, você acha que o fato de sermos mulheres e sermos criadas para servir, né? O patriarcado coloca muito isso, né? Que a mulher, assim, a gente aprende desde criança, acho que eu e você, a gente tem a mesma geração, talvez as meninas que estão nos vendo são mais novas, mas a gente aprende desde cedo a cuidar, né? No entanto, quando a gente vê aí a questão do coronavírus, né? Acho que 70% a 80% são enfermeiras, né? São as mulheres que estão sendo mais afetadas com a questão do corona, porque estão na linha de frente, no serviço de saúde, porque a gente normalmente... você vai ser professora, você vai ser médica, são profissões que levam o cuidado, ou você vai ser mãe, dona de casa, né? Então, você entende que isso também é uma forma da gente crescer nos anulando e esquecendo de nos cuidar, de nos colocar em primeiro lugar? Com certeza, com certeza. Isso realmente enraizado na nossa sociedade. Né, a gente vê, sei lá, se você colocar numa novela dos anos que mostra ali começo do século passado ou do século anterior, né, século XIX, por exemplo, as mulheres elas eram criadas para
casar e ter filho. E tinha uma data de validade, dizemos assim, se você não casasse até aquela idade, você ia ficar para titia, você ia ficar num convento, ou você ia virar freira, que os pais mandavam, né? Os pais, que eu digo, né? Quem mandavam eram os pais, os homens, né? As mulheres não tinham esse direito de falar, de se posicionar. E a gente vem nessa mudança do século passado para cá. Então, assim, a minha geração já é um pouco diferente da geração da minha mãe, que é um pouco diferente da geração da minha avó, e isso levando em consideração as histórias de cada uma de nós, né? Como fomos criadas, como, né? A minha família é uma família praticamente só de mulheres, né? Então, isso que a gente teve, né? Teve que correr atrás, concordo com isso, que a gente é criada sim para dar. Até hoje, muitas vezes as pessoas, eu conheço algumas amigas que não querem filhos, e as pessoas olham para elas como se elas fossem um bicho de outro, né? Um extraterrestre. Quem é você? Quem é um OVNI, um objeto não identificado? Porque elas não querem ter filho, né? Ai, você é egoísta, você não quer dar netos para os seus pais. Peraí, mas eu não quero ter filho, isso não impede meus pais de terem laços com outras crianças. Então, infelizmente, sim, a gente tem esse patriarcado, que é a nossa criação de muitos e muitos séculos, que é a fundação aí da nossa sociedade, mas eu vejo que com o tempo a gente está conseguindo, aos pouquinhos. É um projeto aqui, como o Plano de Menina, por exemplo, né? Então, são projetos que vão trazendo para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem ser. Se elas quiserem ser professoras, elas podem ser professoras. Se elas quiserem ser astronautas, elas podem ser astronautas. Se elas quiserem ser cientistas, matemáticas, o mundo está aí, tem muitas opções. É claro, a gente sabe que muitas vezes são mais difíceis algumas opções, mas existem, exatamente como eu comentei, projetos que podem abrir esse espaço para essas meninas, né? E que a gente não é mais obrigada só a casar e ter filho, né? Ou só ser professora e ser enfermeira. Concordo que dizem, né, que as mulheres têm essa questão do cuidado muito mais forte do que os homens. Mas eu acho que isso independe, eu acho que o cuidado pode ser o cuidado com um amigo, pode ser o cuidado com um pai, uma mãe, os filhos, mas é o cuidado com tudo, principalmente o cuidado consigo mesma, né? E esse ponto que você contou, de fato, a gente vê muito mais professoras mulheres do que professores homens, a gente vê muito mais enfermeiras do que enfermeiros, né? É uma questão que a gente ainda percebe, por exemplo, quando a gente entra numa sala de um curso de engenharia. A gente sempre vai ver muito mais homem do que mulher. Mas por quê? A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa ir em todos os lugares, a gente precisa se posicionar. E para isso a gente precisa entender quem nós somos, entender o que nós queremos, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos ideais e o que a gente quer correr atrás. E não só ficar ouvindo o que os outros dizem. Ai, olha, não vai estudar inglês, não, que isso não dá em nada. Não, gente, sabe como não está de estudar inglês? Vai estudar inglês. Estudar inglês é uma oportunidade para te abrir portas no futuro, né? Então, eu acho que esse é um momento, acho que até a quarentena vem também, a gente precisa tirar um lado positivo de tudo, né? Eu acho que, assim, com certeza. A gente está vivendo um momento super confuso, super triste, né? Que dá uma ansiedade em todo mundo, porque é uma coisa que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente tem que procurar um lado positivo. E esse lado positivo, para todas as meninas e para todas as pessoas, é claro, pegar esse momento e se interiorizar, entender os seus sentimentos, entender quem é você, né? Se colocar em primeiro lugar, acho que é um ponto para a gente tentar fazer isso agora, né? Tentar usar esse momento que é tão de recolhimento para se recolher um pouco em si e olhar um pouco as nossas relações, o que a gente quer fazer da nossa vida, com quem a gente quer estar do lado. Acho que esse é um momento aí para isso, inclusive. Sim. E uma outra coisa que a gente sempre traz nessas oficinas com as meninas, né? Você já participou e a gente faz as oficinas em loco, em grupo. A gente sempre pergunta qual foi o primeiro momento que ela se sente passada para trás. Ou em qual momento ela se sentiu passada para trás e teve que dar a vez para outra pessoa, né? E normalmente, algumas relatam questão do relacionamento, né? Que é mais, eu gostava de fazer isso, mas aí o fulano, meu namorado, não gostava, então eu deixei um momento para que ele vá, né? Para que ele faça, né? E em vários momentos, né? Eu não sei se você tem filhos, mas eu tenho.
mas é muito comum a gente pensar no futuro, de repente, se eu tiver que escolher entre uma faculdade para mim ou para o meu filho, eu vou priorizar ele. Claro, então, claro. A gente coloca as pessoas que a gente ama para frente. Em que momento da sua vida você teve essa questão de falar, não, opa, aqui não, eu em primeiro lugar, né? Você é uma mulher empoderada, já tem uma carreira, né? Como que foi isso para você, assim, ao longo da sua vida? Olha, eu demorei bastante, né? Eu tenho 30 anos hoje, 31, perdão, hoje eu tô com a minha idade. Mas demorou muito, muito mesmo para eu entender que eu estava em algumas situações me deixando para trás, deixando os outros na minha frente. Eu acho que esse é um ponto muito delicado até para muitas meninas, porque é como você falou, quando você começa a perceber, normalmente é com um relacionamento amoroso, né? Ou você, por exemplo, estuda num horário e ele começa sempre a te buscar na porta da escola, não é um problema. Mas muitas vezes, em algumas atitudes, você começa a perceber, às vezes nem é você que percebe, é uma amiga, às vezes é uma mãe, um pai, alguém que percebe que aquilo ali não está muito certo, né? E são pontos, né? São situações muito pequenininhas que começam a surgir e que você vai passando, vai passando. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei de te buscar na porta da escola, mas às vezes está te buscando na porta da escola porque não quer que você fale com o seu amigo, que é seu amigo desde os seus 7 anos, por exemplo. Sim. Então, no meu caso, eu demorei muito para perceber, mas eu vivi algumas situações no campo amoroso, de, por exemplo, eu gosto de um tipo de música e a outra pessoa não gostar do mesmo tipo de música e boicotar esse tipo de música que eu ouvia. E eu pensar assim, não, tudo bem, eu ouvi esse tipo de música só na minha casa, mas aí eu tinha que escutar o tipo de música que a pessoa gostava, e ele não podia escutar o tipo de música que eu gostava. Então, assim, são pontos muito pequenos. Eu já tive uma situação, né? São sutis, são nuances que você não vai percebendo. Eu não digo que essa relação que eu tive foi uma relação abusiva, mas aí a gente vai percebendo situações tóxicas, né? Que são diferentes. Então, a gente vai percebendo, às vezes, é um curso que você quer fazer, que a pessoa não quer te deixar fazer, né? E a pessoa não quer te deixar, peraí, quem é ele para não te deixar fazer alguma coisa, né? E isso, às vezes, também vem de casa, né? Por exemplo, eu não quero, minha filha não vai estudar isso aí, porque esse tipo de curso não é para ela, ou esse tipo de grupo que ela tá andando não é para ela, e às vezes é um grupo escolar, um grupo de estudo, não é uma coisa errada, não é nada disso, mas é porque quer colocar a pessoa ali guardadinha para que ninguém... Naquela caixinha, né? Exatamente, a gente vê muito isso. Mas eu demorei para perceber as situações de relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos na minha vida, é algo que eu venho entendendo mais recentemente. Infelizmente, ou felizmente, eu fui uma criança bem segura, depois de uma determinada idade. Então, quando eu entrei na escola, ali meus 7, 8, principalmente quando a gente chega na adolescência, a gente é o patinho feio, que ninguém quer olhar pra gente, que aí todo mundo tá namorando e você não tem namorado, e aí você começa a se colocar numa situação ruim, porque aí você começa a aceitar, por exemplo, sua amiga chega e fala, olha só, Kelly, aquele carinha ali tá afim de você nem quer ficar com ele. Mas como tá todo mundo ficando com alguém, você vai lá e perde o seu bebê, né? Você dá o seu primeiro beijo e nunca nem gostava. Por quê? Você tá fazendo algo que os outros estão te pedindo para fazer. E não é algo que você queira fazer. Então, são nuances que ao longo da minha vida foram acontecendo e que só depois de uma determinada idade, de um conhecimento próprio, que é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa que... olha só, 5 passos para você ficar segura e colocar em primeiro lugar, e depois de 5 semanas você vai ser a pessoa mais segura e empoderada. Não é assim, né? É um processo, é uma coisa que leva tempo, mas é uma questão que a gente vai percebendo, e muitas vezes a gente acaba percebendo depois que passou muito tempo. Mas não se sinta culpada. Acho que esse é o meu conselho principal. Não se sinta culpada se você perceber que viveu uma situação que você se colocou para trás, para colocar o outro na frente, ou você fez algo que você não queria para agradar os outros. Não se sinta culpada. Acho que esse é o principal ponto, né? Eu acho que a gente está falando de duas coisas, né? E como você iniciou falando, relacionamento abusivo não é só... afetivo, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente vem entendendo isso,
você pode ter um relacionamento abusivo de amizade, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei de relacionamento abusivo no campo do trabalho, né? Que a gente que já está no mundo do trabalho, diferente das meninas, mas a gente vive isso dentro de empresas, né? Porque aí você acaba se sujeitando a algumas coisas dentro do trabalho porque você precisa, você acaba adoecendo, entendendo que aquilo também é abusivo. No campo familiar, né? Enfim, a família muitas vezes é a nossa maior inimiga destrutiva, né? Principalmente quando a gente está nessa construção da autoestima, como você falou, na construção dessa segurança, a família é o nosso núcleo de apoio. E muitas vezes falas que a gente carrega da infância, né? Que a gente ouve, né? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, isso não é feito para você, o seu corpo não tá legal. E aí a gente vai crescendo e vai desenvolvendo isso, e aí às vezes acaba no campo afetivo encontrando o tal do porto seguro, né? Então a gente está em todo... Alguém comentou aqui agora, realmente, as relações abusivas estão em todos os lugares, né? E como que, assim, é difícil identificar, né? Igual você falou, é toda uma construção, você tem que se conhecer, você tem que... sua autoestima tem que estar bem centrada, né? Que é uma coisa que é muito difícil para nós mulheres. Mas o que você fala para as meninas? Assim, normalmente as meninas que a gente atende estão no início dessa coisa do amor, né? Dos relacionamentos, se descobrindo sexualmente, afetivamente. E aí, normalmente, as meninas se relacionam com caras mais velhos, né? E aí, a gente teve um caso recente que a fala de amor era tão forte, assim, de minha vida, meu respirar e tal. E aí, depois que a gente terminou a reunião, a oficina, eu e a Vivi até comentando, nossa, a menina sofre relacionamento abusivo. Porque a vida dela era o namorado, ela não tinha celular porque o namorado, não sei o quê. E aí a gente exatamente deu essa aula, né, de relacionamento abusivo, e no final a menina começou a chorar. Ela chorava, então talvez a ficha dela, de alguma forma, em algumas falas que a gente falou, caiu ali. Mas coisas, além da escola que você comentou, né, e da música, assim, mas o que você acha que dá para identificar nessa geração aí? Porque a gente tá falando aí com meninas de 12 a 24 anos, que a gente atende, então, querendo ou não, é uma geração bem diferente, mas são meninas que estão entrando nesse campo, né, de vários campos. O que mais você acha, assim, que a gente pode identificar nessas relações tóxicas, abusivas, que é legal dar um show, né, dar um tchau? Eu acho que um grande ponto que a gente percebe é, muitas vezes, né, que a gente está falando da questão do namorado, mas também professor, por exemplo. Aquele professor que coloca a aluna como, nossa, você é burra, você não vai ser nada. Peraí, a primeira coisa que um professor te disser é isso, vá diretamente para a diretoria. E faça uma reclamação formal, que isso vai ter desdobramento, e esse professor pode até ser desligado. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque infelizmente a gente vê muitos casos ainda de professores fazendo isso com as alunas, colocando as alunas, seja falando do corpo da menina, seja falando do cabelo da menina, seja falando da cor, sabe, da raça ou da religião, né? Eu acho que quando uma coisa que você se torna como se fosse um xingamento, peraí, então primeiro que a outra pessoa que está falando, né, precisa rapidamente procurar ajuda, porque quando a pessoa né, eu sou assim, e isso serve com xingamento, a menina está acima do peso, olha lá, um professor fala isso, que ele deveria ser o exemplo da sala, e eu já soube de alguns casos que isso aconteceu, a gente tem que se posicionar imediatamente. Muitas vezes a menina não tem coragem, porque é a pessoa de autoridade, né? Sim. E a gente acaba com esse medo. Assim como o professor na sala de aula seria a autoridade, em casa, sei lá, o pai ou a mãe. Então, a gente precisa se posicionar assim, né? Então, a gente entender que, por exemplo, no campo escolar, tem outras pessoas acima. Se um diretor falar com você isso, vá falar com o coordenador, fale com aquele professor que você confia, né? E no campo de trabalho, isso também acontece. Infelizmente. A gente acha que determinadas situações vão parar depois que, quando eu fizer 18 anos, minha vida vai mudar. Pior. Aí chegam os boletos, aí chegam umas propostas e chegam alguns assédios morais, né? Então, são às vezes um chefe que começa a elogiar muito a beleza daquela funcionária,
é um chefe que começa a fazer determinados comentários que a menina vai ficando sem graça. Eu já vi uma situação da menina pedir demissão, ao invés dela ir fazer uma reclamação, porque ela estava no seu primeiro mês na empresa. Então ela falou, poxa, o que eu vou falar? Eu vou lá, vou reclamar e vou acabar sendo mandada embora, porque eu ainda estou no meu período de experiência. E ele já é um cara que está aqui há muitos anos. E já vi outros casos também de ser uma coisa meio que institucionalizada. A empresa já saber daquela situação, aí ela, então a gente não pode fazer muito, outras pessoas já reclamaram, e etc. Gente, a gente tem que se posicionar. Como eu falei no caso da escola, a empresa já aceita, já sabe que o cara já teve outras situações. Gente, vai no Ministério do Trabalho. Precisamos dar um chega nisso. Né? Não é porque a empresa já sabe, não, então a empresa vai ter que arcar com, né, com a consequência disso. Cada ato tem uma consequência. Então a gente precisa cuidar disso em todos os campos, não é só na escola e no trabalho também, porque tem aí o assédio, tanto o sexual, como eu comentei, mas no moral. Eu, por exemplo, estava ali com os meus 18, 19 anos, entrei numa empresa, doida para ser bem, né, para ter ter unidade, né, que é o normal, a gente quer chegar e quer ter uma boa situação, né, um bom momento dentro dessa empresa. E ocorreu um erro, que eu acabei pedindo um motoboy para ele mandar um malote, e o dono da empresa depois chegou com as faturas, peraí, mas isso não foi aprovado. Eu tinha uma semana de empresa, eu não sabia muito bem as regras do malote. E as meninas do outro setor estavam na minha cabeça, por isso que eu aceitei mandar pedir um motoboy. Esse chefe gritava tanto, mas ele gritava tanto, e eu chorando aos prantos com aquela situação, né? Então, assim, naquela situação foi uma coisa tão dolorosa, tão ruim para mim, e foi muito triste não ter ninguém que naquele momento te acolheu. Você tá bem? Toma uma água, faz isso, vem aqui. Ou alguém falasse, peraí, já deu, eu sei que você tá nervoso, mas vamos acalmar, depois ela resolve, não sei o quê. Ele chegou a ameaçar de fazer aquele desconto do meu salário, e eu ganhava um salário de estagiário, era um salário muito pequeno. Aí depois ele veio, pediu desculpa. Nunca mais isso vai se repetir. Porque, infelizmente, são padrões. Isso foi uma coisa que aconteceu num trabalho, mas são os padrões de quem tem esse tipo de relação com as outras pessoas. Ele vem, pede desculpa. Aquele amigo que te humilhou, vem, pede desculpa, para de ser besta, tá brincando com você. Era só brincadeira, você se dói com tudo. Ou é aquele namorado que te deu, falou uma besteira, te humilhou e depois fala, imagina, você tá confundindo, você endoidou, eu nunca falei isso pra você. Então, infelizmente, é uma coisa que é um alerta mesmo. Muitas vezes, quando a pessoa vai lá, te humilha, te deixa pra baixo, ela vai vir fingindo que nada aconteceu e jogando a culpa em você. Isso, e eu percebo muito que nós sempre somos as surtadas, as loucas, né? Quando você pergunta para uma pessoa, e a sua ex-namorada, como era? Aí ele fala, aquela doida, aquela louca, né? Esses dias eu tava conversando muito com uma pessoa sobre isso, né? Por quê? Porque se você se posiciona, se você coloca o dedo na cara, aí você é a louca, né? E aí tem algumas meninas aqui comentando que eu acho que vale a pena a gente ler, né? A Pan, ela fala que as mulheres invariavelmente foram criadas para se desculpar, dizer sim e agradecer. E quando reclamamos, temos que ouvir que temos um mimimi. Cuidado, é cilada. E aí essa palavra me incomoda muito, né? Porque, enfim, eu sou uma mulher preta periférica e, enfim, o racismo tá aí 24 horas por dia. A gente tá num país racista, né? A gente vive isso. E eu ouço muito, é mimimi. Aí você tá lá vendo o Big Brother, fala alguma coisa, lá, ele tá fazendo mimimi. Ou uma pessoa fala de homossexualismo, se posiciona lá, mas ele é mimimi, porque no meu tempo não tinha isso. Então é uma palavra que incomoda muito, e nós mulheres, até sobre a questão da menstruação, quando eu já vi em local de trabalho a pessoa reclamar que estava com dor de TPM, mas isso é mimimi, você toma um remédio, porque minha mãe teve 8 filhos, aí começa a te comparar com outras mulheres. Então, também é uma parte abusiva querer tirar o sentimento de você e colocar você como muito frágil. Então, a gente acaba muitas vezes não externando os sentimentos, né? Que a gente tem, porque a gente vai falar, nossa, eu sou uma mulher muito fraca, né? Verdade, é verdade. Porque, e aí,
Isso é muito comum, e a gente tem que se posicionar mesmo com isso. Isso é mimimi, mas peraí, cada um tem um organismo. A sua mãe teve 8 filhos, mas peraí, meu corpo é diferente do corpo da tua mãe, né? Sim. Então, infelizmente, são pessoas, e clichê até, são sempre o mesmo tipo de pessoas falando das pessoas diferentes, né? Então, são falando da mulher, falando do negro, do preto, falando do homossexual, e isso é muito, muito, muito triste ainda, a gente ter que, em pleno século 21, 2020, a gente ter que ouvir mimimi, que é uma coisa que me machuca muito, porque é tanta luta, né, que a gente tem por ser mulher, e ver as nossas lutas e as nossas dores serem reduzidas a uma palavra, né? Então, é muito isso. E chegou uma pergunta aqui, ô Pamela, que é muito parecida com o que a Regina ontem também chegou. Talvez os assuntos se casem, né? Porque você se conhecer é um passo para você se colocar em primeiro lugar e fugir desses relacionamentos. E é assim, como consigo desenvolver o meu amor próprio? Né? Que foi o que você começou a falando, né? Que a gente tem que se amar primeiro para a gente entender que a gente tem que ser em primeiro lugar. Mas como eu consigo desenvolver esse amor dentro do amor próprio, né? Eu percebo que muitas meninas que a gente atende, né? Quem ainda não... Você já tem participação no plano de menina, mas para quem não tem, a gente não tem essa questão de se amar, né? As meninas. Então, a gente até brinca com as mentoras, né? Talvez você já ouviu, gente, vai bonita, elogia a outra, né? A gente desenvolve esse sentimento de parceria e de elogio para que elas entendam que elas têm que se amar e transmitir esse amor, que é o que você falou, né? Nem sempre você tá a fim de elogiar, mas é legal você elogiar uma outra mulher, porque às vezes ela tá num dia que a gota d'água para ela, aconteceu diversas coisas, e ela tá com aquela carga, um elogio vai tirar um sorriso dela. Mas você acha que tem alguma fórmula para desenvolver esse amor próprio, para conseguir ter essa... Acho que o amor próprio vem muito dessa segurança, né? De você se conhecer e falar, não, aqui é meu lugar e eu vou ficar, e enfim. Você acha que tem alguma coisa que dá para ajudar isso? Eu acho que a gente começar a prestar atenção do que a gente gosta. Né? Então, por exemplo, a menina gosta de anime, vou assistir, vou ler, né, quadrinho, anime. Eu gosto de um tipo de música, eu gosto de K-pop. Vou fazer coisas que você realmente gosta, porque isso vai te trazer uma sensação de pertencimento. Sim. Eu penso isso é meu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, eu gosto de fotografar, eu gosto de falar, eu gosto de teatro. Eu acho que é você começar a prestar atenção sutilmente de coisas que você gosta e coisas que te fazem bem. Todo dia de manhã eu gosto de tomar uma xícara de café, olhando, escutando o som dos passarinhos aqui da minha rua, por exemplo. Faça isso todos os dias, porque todos os dias você vai começar colocando você em primeiro lugar. Eu gosto de, antes de dormir, tomar um banho relaxante, tomar um banho, deitar na minha cama, eu gosto de assistir uma série. Então, assim, ver coisas, fazer coisas que vão te preencher, isso é o principal. E claro, é óbvio que a gente vai ter momentos que a gente vai estar triste, que a gente também nem vai querer fazer essas coisas que a gente gosta e faz bem. Mas nesses dias que a gente é triste, é uma coisa que eu falo assim a minha vida inteira. Eu me permito ficar triste um dia. No dia seguinte, vamos fazer de novo, vamos retomar. Mesmo que eu não queira, mas vamos fazer de novo, porque eu sei que aquela sensação que eu já senti em outros momentos fazendo, né, assistindo aquele tipo de série, ou lendo aquele tipo de livro, ou fazendo alguma coisa de exercício, uma caminhada, enfim, eu sei que aquela sensação vai vir de novo. E eu vou, quando eu terminar de fazer aquilo, eu vou falar, ainda bem que eu me forcei a fazer aquilo. E nesse caso, não é se forçar toxicamente, como a gente estava comentando antes. Não, é algo que você realmente quer, é você se colocar, eu vou fazer isso porque eu sei que isso me faz bem. Agora eu tô meio chateada, mas eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou sentir uma sensação boa ao final dessa atividade, por exemplo. Sim. E aí, a Laris, ela comentou aqui, né? Só fui perceber de uma relação abusiva a partir do momento que estava esgotada emocionalmente. Inúmeras brigas, várias mentiras, quando descobertas vinham repletas de desculpas mais impossíveis, que foi o que você sempre falou, né? É muito isso, né? O abusador, a pessoa que está abusando ali, ela sempre vai usar do seu emocional e a gente se esgota, né?
que esse paralelo da relação abusiva, ele é muito paralelo com a violência, né? Que a violência não precisa ser... A gente vai falar sobre violência na segunda, mas a violência, ela não precisa ser só física, ela se torna emocional também, que eu acho que não que é a pior, mas, que todas as violências são horríveis, mas a emocional é aquela que te leva à loucura, né? Que é a mesma coisa que a Lari está colocando, né? Que você se esgota emocionalmente, adoece fisicamente normalmente, né? E aí você entra naquela depressão porque você entende que você não está em primeiro lugar, né? Você acaba se culpando e entrando numa depressão muitas vezes. E a gente tem um número muito grande de jovens aí, quando você vê as pesquisas, que tem depressão, né? Hoje a gente já tem uma geração aí que se medica, que precisa passar em acompanhamento psicológico, né? Que já é uma geração que vem com depressão, né? E tem uns posts que eu não vou lembrar muito bem o que fala, mas fala que todas as gerações já teve depressão, já eram assim, só que nós estamos nos cuidando, né? Essas Sim. gerações que vem vindo, vem se cuidando e falando. Quando você identifica um relacionamento abusivo, né? Por exemplo, nós somos amigas e eu identifico que eu tô tenho um relacionamento abusivo ouvindo você falar aqui agora. O que eu posso fazer, assim? Qual que é o primeiro passo, né? Que eu posso tomar, ou chegar logo dando pé no peito, né? Já chutando balde. O que você indica, assim? Como que a gente pode... Ou quem tá vendo, né? Às vezes alguém tá vendo e identifica uma amiga numa situação dessa, ou um amigo, ou uma pessoa próxima. Como que a gente pode agir também para ajudar outras pessoas? O que você sugere, assim? Esse ponto até que a Lari comentou e que você falou, infelizmente, a gente só realmente começa a perceber a situação depois que a gente já está, assim, quase que no fundo do poço. Eu, por exemplo, tive um relacionamento que teve um momento que, assim, não deu mais, a situação estava tão caótica, era uma coisa dele aparecer em lugares que não eram para ele aparecer, porque ele estava me seguindo, ou fazer escândalo, porque, né, nesses momentos que ele aparecia, ele fazia um escândalo, e depois começava a chorar, porque ele vai fazendo uma chantagem, né, o par vai fazendo chantagem emocional com a gente, aquele famoso, você nunca vai ter alguém igual a mim, nunca você vai achar alguém que te ame tanto quanto eu te amo, então, nesse caso, eu, particularmente, quando eu senti esses tipos de comentários, que aí eu falei, peraí, isso tá errado. Peraí, ninguém me amar mais do que eu te amo, ou aparecer em lugares que não eram para ele estar, ou ir aparecer e fazer um escândalo. Tanto que chegou uma vez que a gente já tinha terminado, eu precisei sair do carro da minha mãe, escondida no pé, assim, do passageiro. Porque ele tava na porta da minha casa, e eu, assim, meu Deus do céu. E, assim, nesse caso... Nesse caso, a gente já tinha terminado, a minha mãe já estava bem alerta de que já estava numa situação muito perigosa, e ela chegou, no caso, ligar para a mãe dele, e conversar com ela e pedir, olha, se continuar assim, a gente vai na delegacia, porque está se tornando uma coisa muito perigosa. A gente gosta muito dele, a gente gosta muito da família de vocês, mas a gente vai ter que tomar essas atitudes, né? Além do gostar, peraí, a gente está falando de segurança, a gente está falando da pessoa. Então, na época desse relacionamento, eu tinha uma amiga, inclusive, eu fazia faculdade, eu estava bem no finalzinho da faculdade, e eu tive que dar de horário na faculdade. Dava o horário do meu intervalo, ele me ligava para eu não fazer amizade com ninguém. E aí um dia eu falei assim, eu não vou atender, porque começou a me encher o saco, né? Porque a gente vai ver, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu entendo as meninas, muitas vezes a gente fica assim, ele é o homem da minha vida, o cara num pedestal, eu sou apaixonada, sem ele eu vou morrer, né? É muito difícil. Só que a gente, com o tempo, começa a perceber algumas situações que levam. Acho que hoje, muito da gente poder discutir o tema não era algo que a gente discutia muito quando eu estava ali nos meus 20 anos, 10 anos atrás, não era tão discutido. Hoje, por exemplo, eu entendo que é uma violência, um abuso financeiro, que eu não sabia o que era, né? Porque é o cara que se aproveita da mulher para paga isso aqui para mim, paga aquilo ali para mim. E tem muitos casos, e é algo que ainda quase não é falado, né? Que você comentou que até segunda-feira vocês vão entrar um pouco mais nisso, mas são muitos tipos de violência e todos eles deixam marcas. Então,
importante para aquela sua amiga, você está vendo que ela está vivendo aquilo, tenta alertar ela, aos poucos, sutilmente, né? Eu acho que é uma coisa da gente fazer uma corrente de união. Você perceber que a sua amiga está passando por aquilo, você tem amigos em comum, tentar ver se aquela pessoa também percebe isso, porque infelizmente tem algumas relações que a menina passa por uma coisa, mas as pessoas fora acham que o cara é perfeito, é maravilhoso. Então aí é ainda mais difícil da gente conseguir identificar. Então, são coisas sutis, como a gente estava falando, são nuances, é um momento aqui, um momento ali, e a gente ir juntando esse quebra-cabeça, que muitas vezes ele tem 5.000 peças, mas aí juntando e alertando. Acho que o trabalho hoje é muito maior, das pessoas entenderem o que é uma violência abusiva, física, uma violência, quanto é um relacionamento que a violência é física ou ela é emocional, qualquer um desses tipos de violências, eles vão deixar marcas. E aí a gente saber lidar com isso é uma coisa que é difícil, né? Muitas dessas relações, na maioria delas, a gente sai um caco, a gente sai muito dolorido, realmente achando que ninguém nunca mais vai gostar da gente, porque a gente se alimentou de uma coisa estragada, né? Então, é muito importante ter essa corrente de apoio, né? Se tiver um familiar que possa ajudar, se tiver amigos. Hoje a gente tem muitas opções de cuidados, psicólogos gratuitos, então é muito importante tantos amigos irem percebendo determinadas nuances. Por exemplo, ela fica muito no telefone na hora de um recreio, ou ela só fica no celular falando com ele sempre busca ela na porta da escola porque é para ela não falar com ninguém. Às vezes ela vai fazer uma reclamação, tipo assim, ai, você não acredita, eu não pude ir lá no domingo na festa porque meu namorado não deixou. Peraí, por que ele não deixou? Pergunta. Por que ele não deixou? Ou tem a questão da roupa também, né? A gente percebe que um dos gatilhos do relacionamento abusivo que a gente mais ouve as meninas falarem é a questão da vestimenta, né? Que a pessoa, olha, você não vai mais usar isso, você não vai mais usar aquilo. Eu não gosto de você com esse tipo de roupa. Ele começa a dar roupa, né, no estilo que ele acha que convém. E aí acaba mudando a menina e ela acha que aquilo é amor, é porque ele tá cuidando, é porque quem ama cuida, e na verdade ele já tá moldando do jeito que ele quer que seja a mulher dele, ou enfim, a companheira dele, e acaba tirando a personalidade da pessoa, né? E aí você perde toda essa autoconfiança, essa personalidade, enfim. É muito sutil isso, né? Entre a coisa do te presentear e o realmente o que eu quero que aconteça, né? Como que você seja, né? Exatamente, porque, por exemplo, você ganhou um presente, eu tinha um presente, Kelly, uma camiseta preta. Só que você não gosta de camiseta preta, você gosta de se vestir de branco. Ou você gosta de se vestir de azul. É um tipo de roupa que você não usa. Se eu não uso, eu não gostei. Por que eu uso? Né? Por que eu vou usar? Então a menina que ela ganhou, ela tinha um shorts que era de um determinado jeito e ele não gosta, ele começa a dar pra sua calça. Mas eu gosto de shorts. E toda vez que ela bota um shorts é uma briga. Então temos um problema. É aí que a gente tem que começar a se posicionar. Porque, peraí, eu gosto de usar shorts. Não, mas você não vai usar. Não, mas eu gosto, peraí. Você também não vai. Então, se eu mandar você não usar determinada roupa, você vai usar? Você vai estar de usar? Inicialmente ele vai dizer, claro, porque eu cuido de você. Ou ele vai dizer, imagina, você tá arrumando a desculpa, porque você quer sair assim, todo mundo te vê na rua, com as pernas de fora, com a barriga de fora, né, com o busto de fora, enfim. Sempre colocando o seu corpo como se fosse ruim, como se fosse feio, como se fosse um lugar para que todo mundo te olhe, queira, te pegue, te deseje, né? E aí você vai deixando o que você falou, você vai deixando de fazer coisas e de ser uma pessoa. A gente escuta muito os fatos de, ai, nossa, eu perdi meus amigos depois que eu entrei num relacionamento. Sim, os amigos se afastaram, né? Meus amigos se afastaram porque eles não concordam com o meu relacionamento. Como assim eles não concordam? Porque eles não gostam do meu namorado. Eles não gostam. Mas a gente sabe que se a pessoa não gosta é por algum motivo, né? Então, a gente está vivendo esse tipo de situação, a amiga virar assim, olha, amiga, tá sendo isso, eu tô vendo tal situação, presta atenção, toma cuidado, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos livros legais também que a gente pode
lá, sutilmente presentear uma amiga. Ai, amiga, lê esse livro, lê você também, adorei. Que trate desse tema, para que ela comece a se conscientizar daquela relação. Eu acho que também tem muito vídeo, né? Hoje a gente tem muitas páginas no Instagram, no YouTube. Eu não sei quanto tempo atrás, deve ter uns 5, 6 anos. Eu lembro quando a Juti lançou aquele Não Tire o Batom Vermelho, que a gente trabalha muito em oficinas, né? Eu sempre trabalhei com essa questão de gênero e feminismo. E eu lembro de uma oficina que eu fiz com mulheres, maioria casada, enfim. E quando elas viram aquele vídeo, né? E aí começou toda uma discussão e elas entenderam que a questão do batom vermelho, da unha vermelha, talvez para as meninas mais novas não, mas para a gente que é mais velha, né, já é de outra década, essa questão do batom e da unha vermelha, do vermelho, é muito relacionada à coisa da prostituição, da mulher da vida, e a gente cresceu ouvindo isso. Então, quando você, às vezes, manda um vídeo para a pessoa, e eu, durante muito tempo, eu mandava esse vídeo para as pessoas, né, porque eu achava, vê aquele vídeo lá, né, é uma forma de você falar, dá uma olhadinha ali, porque ali talvez você vai identificar uma coisa. Né? E aí, até para quem não viu, dá uma olhada, Não Tire o Batom Vermelho, que é um vídeo bem bacana, já tem um tempo que circula, mas leva a gente a essa reflexão do quanto a gente é obrigada a se condicionar a uma posição, a um modo que as pessoas acham que não que as pessoas colocam pra gente, né? E aí, Roberta, pensando no que você falou da amiga, dessa amiga ou amigo que orienta, subiu umas perguntas, alguém comentou aí, a gente deixou passar, mas a questão daqueles amigos que ficam falando, tá gorda, essa roupa não tá boa, seu cabelo não é legal, por que você não faz assim, não faz aquilo? Ai, amiga, não sei o que a gente acha que a amiga é uma pessoa que tá, a maioria das vezes, te derrubando, né? Também é uma forma de relacionamento tóxica, abusiva, né? Como que a gente identifica? Porque, não sei, mas talvez a amiga é mais fácil da gente dar um show, né? Né, do que um relacionamento, né, amoroso. Mas como que outras situações que você também identifica que pode ou é uma relação de amizade tóxica e abusiva? Eu acho que assim, um principal ponto que você comentou, muitas vezes a menina tem um cabelo cacheado e todas as meninas do grupo estão de cabelo liso. Coloca também o seu cabelo liso. Ou até aquelas brincadeiras que dentro do seu grupo mesmo te fazem xingamentos, falam do seu cabelo, falam do seu corpo, falam do tipo de roupa que você veste, né? A gente usa muito aquela ideia do Meninas Malvadas. Ele é um filme que ele coloca a situação em pontos né? Até calma, também não acontece daquele jeito, mas normalmente não é tanto, são coisas mais sutis. Mas acontece sim o cabelo, eu não quero que você fale com determinado tipo, eu não gosto da fulana, não é pra você ficar falando com ela. Se eu ver você falando com ela, eu não falo mais com você. Né? Então, muito complicado, principalmente quando a gente está ali no começo da nossa adolescência, ou que a gente entrou numa escola nova, tá numa série nova, pessoas diferentes, então a gente acaba aceitando e se sujeitando a esse tipo de situação. Eu acho que assim, se a pessoa faz isso com você, ela não é tua amiga. Esse é o ponto principal. Sim. Se você chegou para ela uma vez e falou, fulano ou fulana, eu não gosto desse tipo de brincadeira, e aí ela continuou fazendo mais forte, realmente ela não é sua amiga. Porque eu acho que a gente dá essa oportunidade de conversar. Amigos conversam. Né? Olha, eu não gosto desse tipo de situação, eu não gosto dessa determinada coisa. Ou você conta um segredo para a pessoa e a pessoa espalha para todo mundo. Que amigo é? Porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Eu lembro até hoje, na escola, lá nos meus 9, 10 anos, que existia aquela onde todo mundo ter diário, as meninas escrevendo seus diários, os meninos pegavam os diários das mochilas das meninas e liam. Olha que loucura! Meu Deus! Eu ali no auge dos meus 9 anos, sem dar nem um beijinho na boca, o menino que eu gostava, descobriu assim que eu gostava dele. Então eu fiquei em pânico, sabe, triste, chorando. Sabe, esse era o jeito que eu queria que ele soubesse que eu gostava dele? Não, né? Mas a gente, nesse caso, não eram amigos, mas você vai percebendo que aí a sua amiga que tá apoiando aquele tipo de brincadeira com você, que é uma brincadeira ruim, que não é uma brincadeira que te deixa feliz. Então, assim, é o que você falou. A amizade, às vezes, é mais fácil de dizer show. Uhum. Quando
tá falando de uma amizade mais recente, é mais fácil. Mas a gente às vezes pega aquela situação de um amigo que você conhece desde os seus 6 anos de idade, e vocês estão com 15, 6 anos, mas é importante, dói, mas é importante conversar primeiro. Não adiantou, já falar para a pessoa, olha, se isso continuar, vou ter que me afastar de você. Eu acho que decisões, né? São decisões. Assim como a gente precisa decidir quando a gente está numa relação amorosa, isso serve para amizades. Nessas relações tóxicas, a gente precisa dar um basta. Porque é aquele amigo que você está perto e drena a tua energia, suga a tua energia. Você sai daquele encontro, você sai mal, você sai carregado, você sai triste. Não é bom. Então aí, se você tá ruim, se você tá triste, opa, alerta, bota ali, acende aquele alerta vermelho de que preciso prestar atenção se essas ações acontecem sempre que esse amigo tá com outro amigo junto, ou se acontece em todos os tipos de momentos quando a gente se encontra, isso acontece. Então você ir prestar atenção no como que acontece aquele tipo de situação, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns amigos, eles são maravilhosos quando com a gente, mas quando estão com outras pessoas, eles mudam completamente. Porque é o quero ser pro outro, então a gente precisa prestar atenção nisso, e prestando atenção nisso, se posicionar e tomar essa decisão de quero continuar com essa pessoa, não quero continuar com essa pessoa. É doído, mas é uma questão de crescimento pra gente. Porque se a gente permite continuar com esse tipo de relação, a gente vai se anulando. E aí todo o trabalho que a gente teve, né, de aceitação, de amor próprio, todo o caminho que a gente está ali trilhando, ele se desfaz, e aí a gente precisa retomar tudo de novo, mais doída, com uma nova cicatriz. Então, assim, é importante a gente prestar atenção nisso. Roberta, já caminhando para os nossos minutos finais, antes que desligue, igual ontem eu não vejo. Eu lembro que você tinha falado que você queria deixar uma dica de desafio, né, para as meninas. Eu queria que você falasse um pouco aí nos nossos 5 minutos finais. O que você pensou, o que você sugere pra gente, né? Que eu também tô nessa, quero também dar show de tudo de ruim na vida. Isso aí. A gente tem que se posicionar e tirar o que é ruim, tirar as ervas daninhas que a gente falava mais novas, né? Precisa tirar, né? Porque a erva daninha faz mal. Então, acho que assim, o legal, gente, assim, eu tinha comentado um pouquinho antes, mas a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento, né? Às vezes a gente acaba, como eu comentei, a gente está se sentindo mal e deixa de fazer determinadas coisas porque está se sentindo mal. Então, prestar atenção quando a gente está se auto-sabotando, porque isso é um caminho para a gente se entender e criar um amor próprio, entender o que é bom para a gente, o que não é bom. Então, presta atenção no seu comportamento, em como você reage numa situação, sei lá, você está assistindo alguma coisa, como que você se sente com relação àquilo. Quando você não acorda legal, o que você está sentindo? Coloca mesmo num papel, anota num bloco, anota num diário, no próprio bloco de notas do celular, num caderno, e tenta se colocar em primeiro lugar sem culpa. Por exemplo, suas amigas, a gente está agora nesse momento de quarentena, então a gente não está podendo sair, mas tem gente que está saindo. A gente sabe que não é para estar saindo, né? Exceto se é porque a pessoa precisa trabalhar, né, precisa ir no mercado, mas a pessoa está saindo, todo mundo está te chamando. Peraí, gente, a gente está num momento de saúde que precisa se cuidar. Então, assim, em primeiro lugar, minha saúde é a saúde da minha família. Se eu sair, isso é um sinal de autossabotagem. Eu estou me sabotando e sabotando as pessoas que moram comigo. Então, prestar atenção em coisas que você está fazendo que você não se sente bem e que você está se colocando em segundo, terceiro ou 10º lugar, né? Ao invés de te colocar em primeiro lugar. Prestar atenção aí nessas nuances. Às vezes você vai falar com uma pessoa e você não quer recusar, fica sem graça de recusar, estou sem graça de dizer não, que eu quero fazer determinada coisa. Como que você se sente? Coloca no papel como você se sentindo em dizer não, se aquilo te deixou bem, se aquilo te deixou mal, ou se você acabou dizendo sim sem querer, como que você se sentiu. Coloca tudo isso num papel para você começar a entender como que determinadas situações te fazem sentir. E leia depois de tudo isso, né? Porque o importante é você rever o material e entender, puxa, eu fiz isso aqui, mas eu não estava feliz, eu não gostei.
E depois, com o tempo, depois de uma semana, você relê aquele material para você ver se realmente você ter dito não foi a melhor coisa, se você se sentiu realmente melhor, que aí você vai com o sentimento já naquele quente, né? Você já vai com a cabeça mais fria depois que passou aquilo. Então, é importante colocar tudo num papel, os nossos sentimentos, para evitar os momentos de autossabotagem. E aproveitar os momentos de nos colocar em primeiro lugar. Ontem a Regina também, quem acompanhou a live, deixou um desafio também de você, uma semana, ir até o espelho e começar a se elogiar e colocar os pontos positivos seus. Né? A gente ontem fez o desafio do espelho, o teste, né, de ali levantar o que é bom, o que é ruim na gente. A nossa tendência é sempre criticar, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente. As críticas a gente tem 3, 4 páginas. As qualidades a gente às vezes tem 3, 4 linhas no máximo, assim, né? Verdade. Quando a gente pede, fala o que de bom tem em você, a gente tem todo um jeito achando que as pessoas vão achar que nós somos arrogantes. Né? Soberbas, né? Soberbas, nossa, mas ela é muito arrogante, né? Por que ela acha que ela é boa nisso? Então, além de levantar os pontos bons, né? De todo dia ir lá no espelho, conversar com você e, né, ver o que é bom, é importante também o que você falou, né? De anotar pontos e começar a entender o que de errado tem nisso, né? É muito não desejando uma relação abusiva para ninguém, ou não desejando uma situação dessa para ninguém, mas vocês que nos escutam, né, que normalmente estão aí na sua juventude, na sua adolescência, é muito mais fácil ter essa autoconfiança, né, começar a acreditar em si, que é o que o Plano de Menina faz, né, a gente leva as meninas a essa confiança, a esse empoderamento, a acreditar em si, e vocês serem adultas mais bem resolvidas do que você pegar aí uma mulher de 40, 50 anos que já teve toda uma história de luta. Claro que ela vai conseguir se libertar, mas aí ela já perdeu um tempo grande da vida dela e vai ter que recomeçar depois de muitos anos, né? Que é o que mais a gente escuta, né? Às vezes as nossas mães, as nossas avós, tias, elas viveram a vida toda numa relação abusiva, em situações abusivas, e aí agora, no auge da sua maturidade, que descobre, e aí fala, a vida começou agora. Né? Aquela história, a vida começa só depois dos 40. Deus me livre que a vida começa depois dos 40, né? Exatamente. A vida tem que começar agora, né? Muito bom. Né? A gente tem que aproveitar a nossa vida. Eu acho que até esse que eu passei, ele é um complementar do que a Regina passou. Acho que seria até legal a menina que fizer o teste do espelho, depois colocar no papel como que ela se sentiu depois fazendo isso. Seria bem legal. Sim. Roberto, eu queria te agradecer imensamente. Eu acho que, para mim, qualquer discussão que leva ao feminino, né, a mulher, a causa, é o que eu sou apaixonada, quem me conhece sabe, são aí 18 anos de projeto social, trabalhando com a causa feminina, não só por ser mulher, mas é apaixonante o universo feminino, e ver uma mulher forte falar sobre isso, falar como romper uma relação abusiva jovem ainda, né, não precisou uma vida toda, chegar aos 31 para romper, e ser criada por mulheres fortes também, que isso é o mais lindo ainda, né, imagino que você tem toda uma essência de mulheres fortes, então essa coisa do matriarcado para mim é muito forte. Eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu sei que mesmo a gente estando em casa, a gente está na correria das tarefas domésticas, do trabalho. Então é imensa gratidão que eu tenho para você por esse papo que a gente teve agora. Muito obrigada de coração. Kelly, muito obrigada a todo o Plano de Menina, para a Vivi também. Um beijo para todas, eu tô aqui para o que vocês precisarem. Um beijo. Um beijo. E meninas, amanhã a gente vai ter outra live, a gente tá tendo de segunda a sexta, às 16h30. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de culpa, né? Não se sinta culpada, né? Que é muito do que a gente levantou aqui, que muitas vezes a gente se coloca na culpa. Vivi que vem falar com a gente. E se vocês tiverem ainda dúvidas, quiser fazer mais algumas perguntas, além das que a gente foi respondendo ao longo da nossa conversa, podem mandar. A equipe do Plano de Menina está aqui, a Roberta também, outras mentoras estão disponíveis. Fiquem à vontade. E aí, além do Plano de Menina oficial, que é a nossa página aqui no Instagram, tem o Plano de Menina no Face, tem no LinkedIn, tem onde vocês quiserem no site. As nossas redes ficam abertas para vocês, e convidem outras meninas, né, que possam estar ouvindo esse papo e coloquem em prática, né? Se vocês tiverem outras mulheres aí que vocês entendam que estão numa relação abusiva, é super bom colocar em prática. Obrigada de coração, Roberta. Obrigada, gente. Uma boa tarde pra você. Um beijo, menina. Tchau.